ou está certa essa afirmação? Mais ou menos? Não está errada não, nem mais ou menos. Ela está certa. Porque o nosso entendimento que era meio complicado. Porque quando eu era jovem, que falava de incorporação, Silvana, eu entendia que um espírito ia entrar dentro de mim para falar. Me dava um pavor danado. Se depois ele não quiser sair, o que vai ser de mim? Vou perder eu, né? Eu vou deixar de ser eu, porque o espírito vai mandar em mim. Fica aquela discussão íntima de muita dúvida, muito questionamento. Mas quando a gente começa a estudar as obras da codificação, o senhor Allan Kardec vem nos trazer o entendimento, e aí compreendemos que a palavra incorporação está correta. Não é mais ou menos, ela é acertada, porque é a incorporação da ideia daquele que deseja se manifestar. Quando eu incorporo, eu absorvo a ideia de um irmão distanciado do plano físico, eu vou transmitir o seu pensamento, mas a única forma de fazer essa transmissão são pelos veículos da fala ou da escrita. O batuque já não é mais necessário, o que a Kardec coloca como tipologia, né? A batida, as manifestações pelo toque, pela batida não são mais necessárias. Por quê? Porque o processo de comunicação progrediu, como em tudo na natureza progride. Chegaremos ao tempo que as manifestações espirituais, elas terão uma outra forma de manifestação à medida que nós também progridamos na nossa sensibilidade. Quando eu transmito o pensamento de uma entidade espiritual, uma entidade desencarnada, eu entro na dúvida por quê? Porque o pensamento da entidade passa necessariamente pelo meu cérebro perispiritual, pelo meu cérebro material e a boca dando a abrir e falar. É uma situação tão comum que a gente tem dificuldade de entendimento. Por quê? Porque eu estou falando uma coisa, mas eu acho que é meu. Todo médium no processo inicial do desenvolvimento da educação mediúnica tem essa dúvida e é normal ter. Eu faço sempre uma associação. Ana, eu quero falar com o Luiz. O Luiz é o nosso DJ ali, da teloguinha. Aí todo mundo pensa que é espírito desencarnado, né? Não, é o Luiz mesmo, né, Luiz? Que ele fica quietinho ali, não fala nada, né? Eu quero falar com o Luiz, mas o Luiz não tem celular. A Ana está perto dele, tem. Eu pego o meu telefone, ligo para a Ana. Ana, avisa o Luiz que eu vou chegar mais tarde. A Ana, Evaldo está avisando que vai chegar mais tarde. O processo mediúnico é assim. A Ana escutou a minha mensagem, ela metabolizou na mente dela e passou para o Luiz, que é o objetivo da mensagem. É simples assim, não tem nada de extraordinário, de maravilhoso, de sobrenatural. Essa simplicidade na ação do processo mediúnico faz com que as nossas dúvidas aumentem a partir do momento que eu não opto pelo estudo da doutrina que o senhor Allan Kardec codificou. A proposta do Espírito de Verdade, que dirige os destinos das orientações espirituais, a pleiade de espírito que compõe o Espírito de Verdade, ele deixou duas orientações para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro é: espírita, amai-vos, pois o amor é o agente executor de tudo que existe nos multiversos por aí. Porque a origem do amor é única, é Deus. Então, espíritas, amai-vos, o primeiro ensinamento. E o segundo, espíritas, instruí-vos. O espírita que não estuda tem que acreditar em tudo que se fala quem está aqui na frente. O objetivo do estudo é que, se eu falar, por exemplo, olha, realmente o espírito, para se manifestar, Ana Rosa, ele tem que entrar dentro de mim para poder usar o meu cérebro e as minhas palavras para se manifestar. Se eu falar isso e vocês não estudarem, tomarão como verdade absoluta. Ainda vão achar coisa de doido, que eu também acharia que era.
A proposta do instruí-vos é você buscar a compreensão daquele fenômeno para que você tire dele proveito. Uma frase que eu sempre utilizo para minha análise pessoal é de João Evangelista na sua primeira epístola, está lá no Novo Testamento. Não creais em todos os espíritos, vede antes se são da parte de Deus. O que João está me afirmando? Que é possível a comunicação do plano espiritual com o plano material. Nenhum problema quanto a isso. O que nós temos que nos preocupar é em analisar a mensagem. Tem um palestrante espírita, um estudioso que eu admiro muito, Jorge Elahá. Quem não conhece, eu proponho, coloca lá no YouTube, que vai aparecer só umas 3.000 palestras dele, coisa pouca. Rapidinho, você assiste tudo. O Jorge Elahá fizeram uma pergunta para ele, Virgínia. Jorge, numa reunião, num estudo na Casa Espírita tal, analisando uma obra de Leon Denis. Leon Denis tem muitas obras que ele escreveu encarnado, tá? Uma obra, eu não lembro qual é o nome, mas pode ler todas que vai achar, tá, Afonso? Tem mistério não. Mas numa obra, Leon Denis afirma que Jesus tivera 2 outras encarnações aqui na Terra. E a jovem perguntou, o que você acha, Jorge? Ele falou, Leon Denis estava encarnado quando escreveu essa obra, passível de engano. Eu fico com o que Kardec escreve na doutrina que não me deixa margem de dúvida. Achei linda essa explicação do Jorge Elahá, porque ele estava falando de Leon Denis. Um espírito de uma inteligência era o plano B da espiritualidade se Kardec não quisesse. Ele não está falando de Evaldo. Evaldo ele nem se dá o trabalho de falar. Mas ele está falando de Leon Denis, porque o espírito encarnado, com exceção de um Cristo, ele erra. Não é isso que Lacordaire fala para a gente na Revista Espírita, em fevereiro de 1878? Um espírito puro, encarnado, pode errar, pode ter enganos. Um Cristo não, mesmo encarnado ele não erra. Então essa segurança que a doutrina nos dá é de que a mensagem de Jesus é inigualável. Não tem nada que venha suplementar aquilo que Jesus falou. João Evangelista também fala na segunda epístola que se fosse anotado todas as palavras e todos os feitos de Jesus, não teria biblioteca que comportasse a tamanha quantidade de livros. Então, o meu parâmetro, quando se fala em mediunidade, é Jesus e Kardec. Não tem um outro. Não tem outro. Até o momento, não surgiu na humanidade algum espírito encarnado ou desencarnado que dissesse algo que trouxesse uma explicação melhor do que Kardec e uma exemplificação maior do que o Evangelho de Jesus. Quando o senhor Allan Kardec coloca no item de 7 a 10 a mediunidade gratuita, ele está associando o quê? Que você não é dono da mediunidade que você exerce. Ela é um dom que foi permitida pela espiritualidade que dirige os nossos destinos como meio, como veículo para que nós possamos nos libertar de erros do passado, reprogramar a nossa rota mediante os enganos cometidos. Porque quando nós escutamos muitos de nós falarmos, eu sou assim, não mudo. Síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou desencarnar assim, vou voltar para o umbral assim. Porque quem não muda não faz progresso. A proposta da doutrina é de um progresso constante. E em relação à mediunidade, você consegue cobrar a alguém porque você vê a beleza de uma flor desabrochando? Se liga, olha, a Lourdes não está aí, né? A Lourdes é a nossa menina do dedo verde. A Noêmia está, que é auxiliar dela. Olha, acabou de brotar aqui uma flor linda aqui. Estou cobrando R$5 pelo que eu vi. Dá para fazer isso? Não. O pássaro
o pássaro cantando e eu ouvindo, me extasiando de alegria com a beleza da natureza. Eu posso cobrar pelo canto do pássaro? Não. E como é que eu vou cobrar em relação à mediunidade, que é algo em que eu sou intermediário a partir da vontade extrafísica, de alguém que está fora do plano físico? Então o senhor Allan Kardec diz que não é coerente isso. Quem é que nos propõe aonde Kardec foi se basear nessa história, Aninha? Tu sabia, não? Vou te contar agora. Sou teu amigo. Está lá em Mateus. Botei a cola aqui. Mateus capítulo 10, versículo 8, Jesus nos fala assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não há coerência num adepto do Evangelho de Jesus de fazer qualquer tipo de negociação com aquilo que não é produto do seu saber. Kardec, aqui no Evangelho, ainda cita a questão dos magnetizadores. Não é? A época de Kardec tão comum, o processo de hipnose, de magnetismo, Kardec diz, é justo até que cobre, porque eles doam aquilo que é do seu físico, as energias do seu físico, mas a mediunidade não. A mediunidade é um dom, é uma oportunidade que Deus nos favorece para que a gente possa caminhar. Mas aí algumas vezes tem algumas dúvidas, sabe? Fulano é muito médium. Já ouviu essa expressão? Fulano é muito médium. Como que há de ser? Você sabe o que é muito médium, Sandra? Também não tem a mínima ideia. Mínima ideia. Emmanuel, para a gente, lá no livro Emmanuel, ele fala assim para a gente, aos médiuns: médiuns, a vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. A vossa responsabilidade é grande, pela fração de certeza que vos foi outorgada, pela fração de certeza. Quando você tem a consciência da possibilidade de comunicação dos espíritos através de você, usando a sua mediunidade, você tem a fração de certeza que a morte não existe, que a vida é contínua e que o amor de Deus é de tamanha monta que mesmo distanciado do corpo físico, você continua na tua essência. Então essa fração de certeza que Emmanuel fala que nós temos muita responsabilidade. E muito se pedirá aos que muito receberam. Então se todo mundo aqui já sabe que é médium, já sabe que está todo mundo bem encrencado. Não é? Por quê? Porque se eu tenho consciência da minha possibilidade mediúnica, ou seja, de eu ser intermediário entre dois planos, o plano espiritual e o plano material, logo, usando uma metáfora de um amigo, um filósofo muito conhecido aqui em Jacarepaguá, Miguel Labolida, ele diz que o médium é semelhante a um canudinho, por onde passarão as mensagens. Só que, às vezes, o canudinho está com uma sujeirinha de orgulho, de vaidade, de prepotência. Aí o líquido não passa com muita facilidade. No meu caso e do Miguel, o nosso canudinho está amarrado. Não está com nome, Miguel? O nosso? Não está? Está entupido, furado. Amarrado e furado. Por quê? Porque a dificuldade é muito maior nossa. A possibilidade de nós sermos esse intermediário entre as mentes extrafísicas, os espíritos, e aqueles que estão no plano físico, os encarnados, ela faz com que o entendimento meu sobre esse fenômeno me diz que a morte não terminou na Retiro dos Artistas, no cemitério do Pichincha. A vida não terminou ali. A vida é contínua. Então, Emmanuel fala que a nossa responsabilidade se torna maior. Por quê? Porque recebemos muita coisa e temos que prestar conta. Mas ainda nesse livro de Emmanuel, o nome do livro é Emmanuel, foi o primeiro livro que Emmanuel ditou pela psicografia de Chico, lá em 1937. Lembra disso, Murilo? 1937, lembra? É do livro, não é da mensagem. Emmanuel faz assim um questionamento.
Quem são os médiuns na sua generalidade? Agora é para poder massagear o nosso ego, tá, Isadora? Está preparada? Os médiuns, em suas generalidades, não são missionários na acepção comum do termo. Agora vem a parte boa. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. Quer que continue ou para? Já deu? Já deu? É? O meu irmão é amoroso. A gente sabe, ele é muito amoroso, né? Ele tem um jeito assim meio estranho de incentivar a gente à tarefa, né? Mas se ele fazia aquilo tudo que ele fez com o Chico, imagina com a gente, né? Então, o Emmanuel vem trazer, isso está no livro, repito, no livro chamado Emmanuel, que ele ditou lá em 1937. Para quê? Para tirar da gente aquela ilusão do glamour da mediunidade que não existe. Aquele que estuda as obras de Kardec, que tem como base das suas ações o Evangelho de Jesus, sabe da responsabilidade de ser o intermediário entre dois planos. Ah, Evaldo, eu nunca dei mensagem de nenhum espírito. Tá bom. Também nunca recebi através da psicografia, tudo bem, mas recebe em forma de intuição, de orientação. Aquele momento que às vezes você está... Você já aconteceu isso, eu tenho certeza, de você estar falando com você mesmo e o outro você discorda de você. Não acontece isso? Sabe? Ou você tem dupla personalidade, é um caso para a Noêmia, a psiquiatria na certa, ou você está entrando em relação com uma outra personalidade que não é a sua. Porque a partir do momento que você discorda de você mesmo, algo te leva a crer que você está passando por um processo de comunicação mediúnica. Meu Deus, eu não achava isso. Eu achava que era coisa da minha cabeça, mas é. Porque a única forma que o espírito tem de se comunicar comigo é através do pensamento. Lembra do telefone com o Luiz? Lembra? A única forma que eu teria de falar com o Luiz é usando a intermediária, Ana Rosa, para poder chegar a minha mensagem até o Luiz. Então, se eu entro em relação através do pensamento com pensamentos às vezes antagônicos ao meu, é algo que eu tenho que parar para pensar. Esse fato de entrar nesse processo de relação com uma outra inteligência, não existe a possibilidade de estabelecer custo, sabe? Não existe a possibilidade. Falávamos mais cedo, no estudo lá do livro que é Espiritismo, se um irmão coloca lá um cartaz, falo do teu presente, teu passado, teu futuro. Ele não está fazendo vantagem, não, porque eu sei do meu presente, sei do meu passado, sei que eu fui boa bisca, fiz um monte de coisa errada. Se nessa eu já fiz coisa errada, por que eu vou querer saber da outra? Só vai aumentar o meu problema, né, Miriam? Só vai aumentar o meu problema. O futuro não é impossível alguém desvendar, porque ele não existe ainda. O amanhã não existe. A proposta da doutrina, à luz da mediunidade, é você viver o hoje. Porque o ontem, Chico tem uma frase que é muito significativa, você não pode mudar o passado, mas pode escrever um novo futuro. Então, o que eu fiz ontem não me representa, porque Deus me dá a oportunidade do recomeço. Certa vez, nosso benfeitor, Dr. Herman, ele fez uma analogia, Ana Paula, que eu achei simples, mas muito bacana. Ele estava falando do carro. No carro, nós temos aquele espelho pequenininho, como é o nome? Retrovisor, não é? E temos o outro grandão, que é o para-brisa. Por que você vai dar atenção ao espelho pequenininho, que você só vê o que já passou, e você não presta atenção no para-brisa, que é enorme?
Porque quando você está olhando para o retrovisor, puxa, passou uma árvore tão bonita, toda florida, mas você não viu o infinito de árvores que tem na frente com cores multiversas, multicores. Então, quando eu associo a prática da mediunidade a revelar passado, é sofrer duas vezes. E quando eu tenho a possibilidade de ter algum discernimento sobre o hoje, das minhas atitudes que eu preciso mudar, como que eu vou botar preço nisso? Não. Tem um espírito muito bacana, bonzinho mesmo, que ele trabalha só comigo. Cai fora. Cai fora. Porque não existe exclusividade no plano espiritual. Não existe. Nós estávamos falando no outro dia, sabe, Ana Rosa, sobre os nossos protetores, mentores, anjos da guarda, a forma como a gente queira nominar. Kardec diz que não tem problema. É um espírito que está numa posição moral superior à minha e ele é o responsável de me orientar nessa existência. Aí eu fui falar, Dani, que o mentor não tem exclusividade, sabe? O meu mentor, ele só é meu. Não existe isso. Não existe isso. Entre aqueles que ele orienta, tem o Evaldo, porque eu acharia que era uma grande perda de tempo um espírito progredir moralmente para cuidar de mim. Só de mim. Ele ia ter, durante o dia, 24 horas, né? Ele teria 1 minuto de sucesso na orientação e 23 horas e 59 minutos de negação do Evaldo. Então, ele ia ficar ocioso. Em se tratando do plano espiritual, a espiritualidade é dinâmica. E a Emmanuel fala, é solidária. O homem, na sua solitude, é egoísta. Quando eu entendo o fenômeno da mediunidade, qual o caminho que ele é provocado, para isso é só estudar o livro dos médiuns, do Sr. Allan Kardec, quando eu começo a perceber a essência da mediunidade, eu entendo que não tenho o direito de sequer exigir a atenção do outro para o que eu vou falar. Porque a exigência da atenção do outro já começa a denotar uma cobrança. Presta atenção no que eu vou falar para você. Difere do Evangelho. Um benfeitor nos falou recentemente, e uma coisa que me preocupou muito, porque faz eu mudar o meu entendimento, é a minha prática. Ele falou, toda exigência denota uma inferioridade moral. Ele não deu margem de dúvida. Toda exigência denota uma inferioridade moral. Por que ele está falando isso? Porque aquele que é adepto da prática do Evangelho de Jesus e entende a mediunidade, propõe àquele que está no seu caminho o entendimento do Evangelho. Quando exige, você tira do outro a liberdade de pensar. Você quer que a pessoa siga o caminho que você delineou. E quando você, trabalhando à luz do Evangelho, faz a proposição, porque quem ensinou para a gente foi Jesus, não foi mais ninguém. Se quiseres vir após mim, se quiseres, Edmar. Jesus não falou assim, tem que vir, quer ser feliz, me segue. Não, se quiseres vir após mim, negue a si mesmo, ou seja, deixa de ter opinião própria, sabe? Mas para mim é assim, para Jesus não é. Para Jesus é proposição, negue a ti mesmo, tome a tua cruz, quer dizer, para de reclamar das vicissitudes da vida que você enfrenta. Entenda que a obediência e a resignação são a alavanca que fará com que nós possamos progredir moralmente. Tome a tua cruz e siga-me. Jesus não me dá o direito de criar qualquer outro meio de entendimento das suas palavras. E eu, quando eu olho a mediunidade e entendo que eu posso tirar proveito dela, diz Emmanuel no Pão Nosso que eu estou praticando mediunismo. Porque mediunidade só é possível ser exercida à luz do Evangelho de Jesus. É a palavra do Emmanuel, não discute com ele. Está lá no Pão Nosso. Se eu sou adepto de uma doutrina que prega o esclarecimento, que
prega a coerência à luz à luz do Evangelho de Jesus e da codificação kardeciana, eu não posso criar sentido de entendimento que favoreça unicamente a mim. E todas as vezes que eu faço dessa forma, eu estou requisitando pagamento pelas minhas faculdades mediúnicas, mínima ou máxima, porque Jesus não diz que você pode cobrar de vez em quando. Ele manda dar de graça o que de graça recebeste. É uma constante na jornada da gente. E olha que ele está falando que a gente pode ressuscitar mortos, curar, limpar leprosos, curar cegos, expulsar demônios, tudo aquilo que a gente adoraria fazer cobrando uma prata. Minha casa está um inferno, eu vou lá que eu vou expulsar tudo quanto é demônio de lá, pela módica quantia de... né? Apenas, não, mas é só para poder pagar, sabe, Sandra, o meu trajeto, sabe? Não é nada pessoal, não. Não existe essa possibilidade à luz do Evangelho. Na luz do Evangelho, até um muito obrigado, dependendo da entonação que você espera, é complicado, sabe, Paulinha? É complicado. Por quê? Porque o muito obrigado, eu estou devolvendo uma reverência àquele que me fez um benefício. Porque aquele que fez o benefício e espera o muito obrigado, ele está me dizendo que eu tenho uma dívida de gratidão por ele, porque ele me ajudou. E aonde vai entrar o Evangelho nessa brincadeira? Em que espaço você vai colocar o Evangelho nessa recepção de agradecimento? Nós temos o estudo do Evangelho para nos alertar do melhor caminho, mas o Evangelho não me obriga a caminhar, não. Não me obriga a caminhar, não. Jesus veio exemplificar o Evangelho há 2000 anos, mas nós sabemos que o nosso conhecimento acerca da mensagem do Mestre é de 4,6 bilhões de anos atrás. Eu sinto informar, mas só tem espírito velho aqui. Não tem nenhum, nem Maria Fernanda. Nem Maria Fernanda, com 6 meses, é espírito novo, é tudo espírito velho. Porque a nossa trajetória de compromisso, porque o Mestre fala assim, é lá no Evangelho de Marcos, se eu não me engano, no capítulo 9, ele fala assim, o pastor conhece as suas ovelhas pelo nome, e elas reconhecem a voz do pastor. Porque quando, e eu espero em Deus que demore, a minha principalmente, de retornar ao plano espiritual, né? Não estou com pressa de ver papai, mamãe, ver minha filha, nada. Estou com pressa nenhuma, eles foram porque quiser, eu não estou com pressa. Mas quando voltar ao plano espiritual, Jesus sabe quem eu sou, não o que eu represento. Ele sabe a minha intimidade, sabe? E quando, metáfora, gente, sonho de verão bonito, né? Quando eu olhar os olhos de Jesus, eu não terei vergonha de abaixar os meus olhos. Porque eu já me desvencilhei de tudo aquilo que eu carreguei ao longo de várias existências. A mediunidade, Emmanuel fala para a gente, está lá no livro Mediunidade e Sintonia, um livro fininho, se eu não me engano são 32 capítulos o livro, de uma página cada capítulo, mas de muito conteúdo. Emmanuel fala assim, no capítulo 5, mediunidade sem exercício no bem é semelhante ao título profissional sem a função que lhe corresponde. A medicina é venerável em suas finalidades, mas se o médico abomina os doentes, não lhe vale o ingresso no apostolado da cura. A lavoura é serviço que assegura à comunidade o pão de cada dia. Contudo, se o homem do campo odeia o arado, preferindo acomodar-se na inércia, debalde a gleba em suas mãos recolherá o apoio do sol e a bênção da chuva. Mediunidade não é pretexto para situar-se a criatura no fenômeno exterior. Poxa, viu que mensagem? Viu? Coisa linda, né? Viu
quem deu a mensagem? Doutor Bezerra. Vi. Qual foi a mensagem? Não, aquilo de sempre, falando do amor, do perdão, aquelas coisas de sempre, né? A gente não presta atenção no conteúdo. A gente quer o título de quem deu a mensagem e só. A gente não para analisar o conteúdo, porque é o pão da alma. E aquele que come desse pão não terá fome jamais. Lembra quem falou isso? A mediunidade, ela veio com a finalidade de alimentar a nossa alma, para que a gente reprograme as nossas ações e saia do encastelamento da minha vontade. Eu sou assim, eu não mudo. É triste. É triste quando você escuta um espírita fazer uma definição dessa. Eu sou muito gente boa, Ana Paula, agora você, pelo amor de Deus. Sabe? A prepotência do julgamento, 2 erros seguidos, né? A prepotência do julgamento e o descaminho de você humilhar o outro. Isso não é mediunidade, isso é mediunismo. Isso é mediunismo. A mediunidade consiste no exercício permanente da minha transformação. Porque o mestre fala, conhece-se a árvore pelo fruto. Se o fruto é amargo, não tem como a árvore ser boa. Não tem como. Quando eu quero, colocar muito galho florido na minha árvore íntima da minha vaidade, o galho não tem sustentação, porque o que sai do meu tronco é ainda fluido negativo. O galho se esfarela, porque a gente não mantém. Nós precisamos usar a mediunidade como elemento de alerta próprio. Por isso que eu perguntei no início, quem acha que não é médium, que não escuta nada, não vê nada, não sente nada, não nos desabilita na condição da mediunidade o fato de não termos fenômenos extravagantes. Não nos desabilita, porque todos nós sentimos de alguma forma a interferência do plano espiritual. O Miguel sempre fala no estudo para a gente, do Livro dos Médiuns, ele fala, se a pessoa não tiver nenhuma possibilidade de intercâmbio com o plano espiritual, ele não pode sofrer um processo obsessivo. Porque o processo obsessivo só é possível a partir do momento que você entra na relação com o plano espiritual. Agora, quando eu, não entendendo a aplicabilidade da mediunidade e começo a querer tirar conclusões próprias, demonstra primeiro o meu grau de necessidade. Meu grau de necessidade. Por quê? Porque a proposta da mediunidade não é o Evaldo criar uma teoria exorbitante que só ele acredita. Não é? A função da mediunidade é que eu possa intermediar as inteligências que nos orientam na explicação do que já tem. A não ser que eu esteja dizendo ou afirmando que o que Jesus trouxe precisa ser revisado, que afinal tem 2000 anos. Ou o que Kardec trouxe, poxa, pelo amor de Deus, já tem 168 anos. O Livro dos Espíritos, já tem que dar uma atualizada. Chegaram perto do Chico, um grupo de jovens de São Paulo, de Sorocaba, numa caravana, e perguntaram a Chico lá em Uberaba, Chico, você não acha que já está na hora de fazer uma atualização de Kardec? Chico falou, acho, meu filho, acho sim, mas quem vai fazer? Porque pela lei dos direitos autorais, só quem pode mudar a obra é o autor. A não ser que você chame Kardec aqui, né? Ele se materialize e ele faça as associações. Porque não sendo assim, meu filho, é melhor ficar com Kardec. Altivo Panfiro, fundador do Leon Denis, um espírito que todos nós temos um respeito muito grande pela sua obra, não é pela sua personalidade, pela sua obra. Porque ele é exemplo do que disse Tiago, mostre-me as tuas obras que eu mostrarei, mostre-me a tua fé que eu mostrarei as minhas obras, porque a fé sem obra é morta.
Altivo Panfiro, você chegava perto dele com um livro, com uma teoria, sabe, Murilo? Muito bonita. Ele perguntava assim: já encontrou o que está nesse livro, no que diz o Evangelho, no que diz Kardec? Não, então vai procurar. Quando você achar, você traz que eu vou ver para você. Porque nós temos uma base que temos que seguir. Nós somos espíritas que aceitam a codificação kardeciana como obras fundamentais da doutrina. Não são obras básicas, são obras fundamentais. Agora o papelzinho ficou lá atrás. Levanta, Dani. Olha lá, ó. 5 minutos está lá atrás. Viu? Quebrou teu galho, Ana Rosa. E o dirigente da reunião fica com o papel assim, para o palestrante ver, né? Agora fica lá atrás, fica mais fácil. Valeu, Dani. O objetivo da doutrina espírita é nos tornarmos médiuns conscientes. Se chega na hora, na nossa casa nós temos reunião de educação mediúnica que é dividida em 2 fases, psicofonia e psicografia. Chegou na hora da psicografia, os únicos que conseguem ficar sem pensar nada são os adolescentes, já viu? Chega para o adolescente, o que está pensando? Nada. A gente, nós adultos, não temos possibilidade de não pensar nada. Se vir, eu estou à mesa mediúnica com papel e lápis na mão. Veio para mim, não vem nada. Eu vou escrever, não vem nada. Eu vou escrever. Quem vai analisar o que eu escrevi é que é problema dele. A minha parte eu vou fazer. Por quê? Porque a sutileza da informação passa pelo cérebro físico. E é como se meu fosse. É por isso que muitas pessoas entram em dificuldade de entendimento da produção mediúnica de achar que é posse sua. Daí entendem que tem o direito de cobrar. Aonde nós entendemos, e Kardec nos assevera, que eu não posso afirmar para vocês: olha, amanhã é quinta-feira, 10 horas da manhã, vem aqui que Chico vai comunicar com vocês. Tenho certeza disso. A possibilidade de dar errado é de 99,9%, porque eu não tenho como determinar sobre um espírito. Eu não tenho essa autoridade moral nem capacidade para determinar sobre um espírito. Agora, se o José fala assim: Evaldo, eu recebi uma orientação, uma intuição de que amanhã poderemos, olha só, poderemos ter uma manifestação de Chico Xavier aqui na casa. Poxa, legal. Porque é possível? Completamente possível. É possível, porque a gente sabe que o máximo comporta o mínimo. Agora, o José, ou eu, ou qualquer um de nós, afirmar que vai acontecer na hora que eu quero, aí Kardec tem um termo bem claro para isso: charlatanismo. Ainda mais quando visa algum benefício. Porque quando o espírito fala alguma coisa que me agrada, eu deveria ficar preocupado. Quando ele fala algo que me desagrada, eu deveria parar para analisar a minha conduta para saber se eu estou no caminho certo ou não. A decisão é nossa, a mediunidade também, mas as consequências delas também são nossas, graças a Deus. Agradecemos ao nosso irmão Evaldo por ter dividido conosco os seus pensamentos, os seus estudos. E vamos dar prosseguimento agora com o momento do passe. Pedimos que todos se posicionem confortavelmente na cadeira. E lembramos que o passe ele é opcional. Caso não deseje recebê-lo, é só sinalizar ao irmão que se aproximar. Pedimos à espiritualidade aqui presente que se faça presente através dessa transmissão de energia e que nós estejamos abertos a receber através dos bons pensamentos, através de uma postura receptiva.
o passe está sob a direção do nosso irmão Murilo.